Depois do primeiro turno das eleições, as pesquisas eleitorais ganharam um certo destaque no Brasil. Afinal, os resultados foram completamente opostos ao que as pesquisas apontavam. Seria apenas uma coincidência ou você acha que existe algo a mais por trás das pesquisas? Apesar das pesquisas eleitorais definirem uma margem de erro de 2 ou 3 pontos percentuais, no primeiro turno das eleições, a maioria das empresas que fazem essas pesquisas perderam e muito sua reputação. E se você acha que eu estou me referindo às eleições presidenciais, saiba que a falha das pesquisas para o novo presidente do Brasil foram mínimas se comparado às pesquisas de governadores, senadores e deputados. Se você não sabe, o Datafolha e o IPEC são os dois maiores institutos de pesquisa do Brasil que mais influenciam a população. Ou será que não? Mas dizem que um instituto deveria ser uma organização voltada para fins filantrópicos, certo? E na prática, a realidade é bem diferente disso. Ao invés de fazer um serviço filantrópico, essas organizações de pesquisa se transformaram em empresas. Veja na imagem onde o Datafolha divulgou que sua última pesquisa havia custado quase R$500 milhão. E como sabemos, uma empresa que não dá lucro abre falência. Por isso, essa empresa também precisa lucrar fazendo as pesquisas por encomenda. Mas agora fica uma dúvida: se essas pesquisas se tratam de um serviço prestado, por que as empresas continuam prestando um serviço tão ruim? Aproveita e deixa nos comentários desse vídeo qual a sua opinião sobre essas pesquisas tão caras e tão ruins. Mas não ficou por isso mesmo, pois os dois maiores institutos de pesquisa, que são o Datafolha e o IPEC, alegaram que esse erro gigantesco cometido pelas pesquisas eleitorais foi causado porque as pessoas resolveram mudar de voto na última hora. Nos votos para presidente, por exemplo, eles alegaram que a maioria dos eleitores que votariam na Simone ou no Ciro decidiram votar no Bolsonaro no último minuto. Afinal, de acordo com as pesquisas, o Lula iria ganhar no primeiro turno, né? Mas eu me pergunto, qual razão levaria as pessoas a votarem no Bolsonaro, sendo que não aconteceu nada de relevante que pudesse realmente influenciar essa mudança brusca? Fica aí mais uma pergunta sem uma resposta exata para você refletir, compartilhar sua opinião aqui nos comentários desse vídeo. O mais engraçado é que o Ciro e a Simone ainda estão apoiando o Lula no segundo turno das eleições. Então, meio que não faz sentido nenhum os candidatos que votavam nessas pessoas votarem no Bolsonaro. Veja na imagem a comparação entre as pesquisas e o resultado real. A diferença está muito acima da margem de erro sugerida por essas empresas. Eu acredito que essa alegação de que as pessoas mudaram de ideia em um último momento é apenas uma alternativa frustrada para tentar resgatar a credibilidade perdida por oferecer um serviço assim tão fora da realidade. Se eu compro um produto que vem quebrado ou com defeito, eu simplesmente devolvo e pego meu dinheiro de volta. Por isso, essas pesquisas têm um cheirinho assim de uma tentativa frustrada de manipular as pessoas. E adivinha só, quem que financia essas empresas? Eu vou te mostrar alguns exemplos. O Datafolha é financiado pela Folha de São Paulo. A FBS Comunicação é financiada pelo BTG Pactual. O IPESP financiado pela XP Investimentos e o Futuro Inteligência financiado pelo Banco Modal. Das 10 empresas que temos atualmente que fazem as pesquisas de intenção de voto no Brasil, 6 delas são financiadas por empresas financeiras. Agora vamos analisar alguns números que acredito serem relevantes para esse caso. Vamos fazer uma análise da gestão de cada um dos presidentes voltadas para esse setor dos bancos e das corretoras, já que eles são a maioria que financiam as empresas de pesquisa. Todos os anos, o Banco Central divulga publicamente a quantidade de dinheiro que o Tesouro transferiu para os bancos através do sistema de transferência de reserva. E o recorde foi batido no ano de 2010, com 990 bilhões que foram transferidos. E no final do segundo governo do Lula, ele havia transferido mais de 4 trilhões de reais para os bancos. E isso, inclusive, rendeu uma denúncia do Ciro Gomes durante sua campanha presidencial. E agora,
o partido do Ciro está apoiando Lula. Vai entender, né? Esse valor transferido para os bancos durante o governo Lula ficou 98% acima do projetado. E durante o governo Bolsonaro, esse valor até foi maior, mas em quantidade de dinheiro. Porém, o Tesouro repassa apenas 35% do valor projetado. O que fez com que a quantidade de dinheiro aumentasse foi o crescimento do país. Agora, vamos ver como se comportam essas empresas quando se fala em doações aos partidos políticos. 14 empresários fizeram doações milionárias para as campanhas eleitorais de 2022. E os irmãos João e Walter Moreira Salles, que são antigos acionistas do Itaú, doaram juntos cerca de 2 milhões ao partido do Lula. E junto com os maiores contribuidores para a campanha do PT, existem duas grandes empresas financeiras, que é a Gávea Investimentos, do Armínio Fraga, e o Banco Itaú, do Cândido Bracher. E olhando esse mesmo gráfico, você pode ver que os grandes doadores para a campanha do Bolsonaro foram os produtores rurais, Oscar Seve e Odílio Balbinotti. Mas será que os grandes bancos ficaram meio assim com o Bolsonaro por causa do Pix? Afinal, antigamente cada transferência que a gente fazia tinha que pagar uma taxa entre 9 e 12 reais, dependendo do banco. Eu mesmo, por exemplo, sempre pagava R$ 9,80 de taxa de transferência. E com o Pix, isso foi a zero. E mesmo deixando de cobrar essa taxa, você acredita que os bancos não saíram perdendo? Pois o Pix foi lançado no meio da pandemia, após o auxílio emergencial. E isso fez muitas pessoas criarem contas no banco para poder receber o dinheiro com mais facilidade. E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que tudo isso aumentou e muito a arrecadação dos bancos. Afinal, os clientes novos estão usando vários outros serviços que os bancos oferecem. E olha que engraçado. Começamos o vídeo falando sobre as pesquisas eleitorais e agora estamos falando sobre os bancos. Não tem como negar que, de alguma forma, existe uma certa ligação entre as pesquisas, os bancos e os candidatos. Mas vamos deixar esses assuntos mais polêmicos de lado e continuar falando sobre as pesquisas. Agora que estamos mais próximos do segundo turno das eleições, o IPEC já soltou a sua pesquisa. Lembrando que eles erraram feio nas pesquisas do primeiro turno. Agora, no segundo, eles afirmam que o Lula tem mais de 50% das intenções de voto e Bolsonaro tem 43%. Mas, depois do fiasco do primeiro turno, não só com os candidatos à presidência, mas com todos os outros, será que ainda dá para levar a sério essas pesquisas? Tem como continuar acreditando nos números que eles divulgam? Afinal, a margem de erro sugerida já foi rompida. Isso indica um péssimo trabalho por parte dessas empresas. Mas elas se defenderam. Disseram que as pesquisas não servem para prever o futuro, mas para oferecer uma estimativa de um período específico do tempo. Que bela desculpa, né? O problema não é errar os cálculos dessas porcentagens. Afinal, seria meio impossível você ter algo exato com uma população tão grande. O problema real é apresentar dados tão longe da realidade. Veja um exemplo. Se uma empresa de pesquisa apresenta uma margem de erro de 3 pontos, isso quer dizer que um candidato que eles apresentam com 25% das intenções de voto pode ter 3% para mais ou para menos, dentro das suas estimativas. Ou seja, vamos imaginar que o Zezinho foi apresentado com 25% das intenções de voto. Então ele pode ter, na verdade, de 22% a 28%. E ainda assim, estaria dentro das estimativas apresentadas, ou seja, isso mostraria que a empresa fez um ótimo trabalho, pois o resultado estaria dentro daquilo que eles estimaram. Mas quando o Zezinho tem 33% dos votos, nem podemos dizer que a empresa errou. A minha opinião é que eles estão tentando apontar uma tendência que não é real para influenciar as pessoas. Você concorda com isso? Veja só algumas comparações entre as pesquisas e os resultados reais de alguns candidatos. Mas será que esse problema seria na metodologia de pesquisa adotada pelas empresas? Vamos analisar
o método do Datafolha, que é uma das empresas mais conhecidas. Eles entrevistam mais de 2.000 eleitores em todas as suas pesquisas. E essa pequena amostra serve para representar 156 milhões de brasileiros que realmente votam. Então, para se aproximar ao máximo da realidade dos brasileiros, eles tentam criar essa amostra de 2.000 pessoas de acordo com os dados divulgados pelo IBGE. Por exemplo, se dentro dos eleitores 55% são homens, então essa amostra de 2.000 pessoas, eles devem pegar 55% de homens. Se 10% do total dos eleitores são pessoas de classe média alta, então 10% dessa amostra de 2.000 pessoas devem ser de classe média alta. E assim, eles vão construindo essa amostra o mais fiel possível aos milhões de brasileiros. Ou, pelo menos é assim que deveria ser feito, né? Porque essa teoria de pesquisa é linda, mas a prática tá deixando a desejar. Esse é o método usado pela maioria das empresas, afinal seria impossível você entrevistar cada um dos 156 milhões de brasileiros que ainda votam. Essas pesquisas, normalmente, são realizadas em grandes centros, onde a gente tem um fluxo muito alto de pessoas, e cada um tem um questionário para responder. E o que acontece quando as pessoas vão responder esse questionário? Bom, aquele que ganha pouco mente sobre sua renda porque ele tem vergonha de ganhar pouco. E aquele que ganha muito, ele mente sobre sua renda porque provavelmente tem medo de ser assaltado. Esse pode ser mais um motivo que está distanciando tanto as pesquisas da realidade, né? E você, seria qual dos dois tipos de pessoa? Aquele que mente sobre a renda por ter vergonha de ganhar pouco ou o que mente por ter medo de ganhar muito? Bom, se você é a pessoa que ganha pouco, eu tenho uma alternativa para você. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma aula totalmente gratuita onde eu ensino como construir uma renda extra trabalhando a partir de casa com o seu computador. Essa oportunidade também é conhecida como marketing de afiliados, onde a gente vende produtos de outras pessoas para ganhar uma comissão sobre cada venda. E por se tratar, em sua maioria, de produtos digitais, as comissões podem chegar a 70% do valor do produto. Ou seja, se você, por exemplo, vender um curso de R$300, você pode ganhar até 210 de comissão por essa venda. Mas vamos voltar agora às pesquisas eleitorais. A margem de erro que a gente comentou existe exatamente para prevenir as respostas irreais que algumas pessoas dão na hora da pesquisa. Mas já vimos que essa margem não está sendo suficiente. No mundo do marketing digital, por exemplo, existe uma coisinha que se chama gatilho da prova social, que é uma técnica de vendas muito usada e muitas pessoas usam dessa prova social para decidir em quem que elas vão votar. Vou te dar um exemplo. Imagina que você viaja para uma cidade desconhecida e quando você chega, você está morrendo de fome. Então você encontra uma rua com 2 restaurantes, um de cada lado. Um deles está completamente vazio, mas o outro está lotado. Então, sem pensar muito, você com certeza vai escolher o restaurante lotado. Afinal, todas aquelas pessoas devem saber algo que eu não sei. E esse é o poder da prova social. Se muitas pessoas estão fazendo uma coisa, talvez eu também deveria fazer. E quando a gente olha para as pesquisas eleitorais, a única coisa que eu consigo pensar é que estão tentando usar da prova social para manipular as pessoas a votarem em determinados candidatos. E mesmo assim, o tiro parece ter saído pela culatra. Não deu certo e ainda fez com que as pessoas perdessem completamente a confiança nessas pesquisas. E sabe o que é mais interessante? O UOL criou um selo de confiabilidade para classificar as empresas que fazem essas pesquisas eleitorais. E o site UOL faz parte do grupo Folha. Coincidência, não? De acordo com o ranking, as pesquisas mais confiáveis eram as pesquisas do Datafolha. Mas, se você acessar o site agora, vai perceber em nota que eles afirmam o seguinte: após a apuração do resultado do primeiro turno das eleições de 2022, o UOL decidiu suspender o uso do selo de confiabilidade de pesquisas eleitorais. Mas, esse selo alegava que o IPEC, que também errou feio, era muito confiável. O Poder Data recebeu um selo de quem só aponta tendências. E o mais engraçado é que a Paraná Pesquisas recebeu um selo de controvérsia, tirando nota 0 em todos os quesitos da avaliação. E adivinha qual foi a empresa que ficou mais próxima dos resultados das eleições? Exatamente,
a Paraná Pesquisas, que inclusive foi a única a afirmar que teríamos o segundo turno para presidente. Bom, agora que você tem todas essas informações, acho que você já pode formar sua própria opinião sobre essas falhas nas pesquisas e decidir se foram falhas técnicas, falhas metodológicas ou até mesmo falhas morais. Eu particularmente acredito que isso é uma falha moral, mas se você está realmente preocupado com o resultado do segundo turno, o meu conselho é que você nunca dependa de um presidente. Não importa se é de direita ou esquerda. Eu acredito que cada um tem capacidade de construir sua própria história sem depender de líderes políticos. Por isso, além da aula gratuita que eu já havia comentado, eu vou deixar um outro link que ensina como ganhar dinheiro usando o YouTube sem precisar aparecer, do mesmo jeito que eu faço aqui nesse canal. Saiba que o fato de você ter assistido esse vídeo até aqui já fez com que eu ganhasse alguns centavos de dólar quando foram exibidas propagandas durante o vídeo. E o mais legal é que esse vídeo sempre vai estar aqui e toda vez que alguém assistir, eu vou ganhar alguns dólares. Até o momento, esse canal já me rendeu 220 dólares e 24 centavos. Lembrando que o YouTube paga em dólar, que é uma moeda que vale 5 vezes mais do que a nossa. E se a gente fizer o cálculo com o câmbio de hoje, somente com os vídeos desse canal eu já ganhei R$ 1.172,54. Isso é quase um salário mínimo. Imagina só quando esse canal alcançar os 10 mil inscritos, quanto que eu não estarei ganhando. Então se você não se inscreveu ainda, já se inscreve aí no canal. Quando chegar em 10 mil inscritos eu faço um vídeo mostrando o quanto esse canal já me rendeu. E o melhor dia para você começar a construir sua renda extra foi ontem. E sabe qual que é o segundo melhor dia? O segundo melhor dia é agora. Então não deixe para amanhã. Te vejo no próximo vídeo.